Saulo, que assunto legal, né? Porque assim, quem que não pensa sobre isso, né? Quem não pensa sobre a morte, às vezes até de uma forma oculta, né? Porque é um assunto que talvez gere um pouco de medo, mas todo mundo pensa e dizem que é uma certeza, né? Que nós vamos desencarnar. Tudo que a gente estuda, as religiões, a espiritualidade, ela envolve a morte, né? As pessoas buscam respostas, sejam religiosas, sejam espiritualistas, ou mesmo uma pessoa que não acredita em nada, quando ela vai num enterro, ela sempre pensa um pouco, que é isso? Será que acaba mesmo? Que onde que eu vou? Será que eu não vou deixar de existir, né? Então, acho que a morte, ela é o divisor de água sobre tudo que a gente faz, assim. E, na verdade, o mais gostoso é que dá para não acreditar e nem só ver, ouvir, mas pesquisar, experimentar através da projeção astral, né? Você não depende... Uma experiência simples, você acorda, vê seu corpo deitado, é como se fosse uma morte, assim, porque é você vivo vendo um corpo que não é você apagado. Então, No ela mínimo, morre a certeza de que você é um corpo, né? não, e é estranho isso, porque você não está dormindo, não, você está acordado, e você vê no corpo. E muitas vezes eu vi o meu corpo deitado roncando ainda. Eu- Você sabe que não é aquilo, assim, é um negócio estranho. E isso muda a forma de enxergar a morte. Porque ela fala que a morte é só o corpo que deixa de existir. É estranho, né? Você sabe que a gente tem uma frase muito interessante que é assim, a gente fala assim, ah, se amanhã fosse o seu último dia, o que que você faria, né? E aí a pessoa vem e decorre aquela lista de coisas que ela faria, mas aí a gente muda a pergunta e fala, e se você descobrisse que você não morre, o que você faria? É, talvez a gente deixaria de fazer um monte de besteira, né? Porque a gente imagina que se a gente a vida vai acabar logo, eu preciso aproveitar ao máximo a qualquer custo, né? De repente a gente passa por cima de algumas coisas que não deveriam, ou será que eu estou investindo na conta certa? Que o INSS, por exemplo, pensa que é aposentadoria, né? Mas significa que algumas pessoas, as coisas vão ser vistas, né? Então você começa a se preocupar. Eu acho que saber, não acreditar, mas saber que a vida existe, muda a forma como você vê seus parentes, que você sabe que eles estão em algum lugar e até tem a oportunidade de vê-los, como os projetores astrais, pessoas saindo do corpo têm essa alegria de ver lúcido. Como todo o panorama da vida muda. Acho que você não se desespera mais tanto. Você não se desespera com envelhecer, com o passar do tempo. Você sabe que é uma passagem que você entrou no corpo e vai sair. A culpa está muito envolvida com a passagem da morte também, porque se a gente acredita que acabou, né? Você pensa, não vou ter tempo de recuperar, não vou ter tempo de Sim. pedir desculpa, não vou ter tempo de dizer aquilo que eu não disse, né? Quando você também tem essa experiência, você vê que a culpa ela não tá nesse lugar da passagem, né? Sim, não tá. E a gente melhora um pouco, né? Você saber que mesmo às vezes muita gente passa na vida sem falar com o irmão direito, com o pai, com a mãe. É, e a gente sabe que essas oportunidades elas não vão cessar ali, né? A gente fica assim, poxa, deveria ter feito mais pela minha mãe, deveria ter falado com meu pai em vida. Mas essas coisas vão e vão, né? Tanto que muitas das desavenças, a morte não existir não necessariamente é uma coisa boa, porque se os inimigos continuam vivos, né? Se você achava que agora para resolver, né, muitos Não problemas adianta do matar. mundo, isso que eu ia falar, muitas pessoas acreditam que matar resolve o problema, né? Então a gente vê até nos filmes, nos enredos, né? Aconteceu um problema, a pessoa quer esconder, vai lá, pum, mata fulano. Aí A gente também não vê, É melhor adianta. manter o bandido no corpo, porque se parar pra pensar, ele fica lá longe, mas de repente ele poder seguir como encosto é ruim, né? Nossa, aí é você vê o filme verdade. do Divaldo, né? Quantos anos, né? O Máscara de Ferro atrás dele, né? E Sem desistir. não desistia, e os caras não. A ideia do cara era conseguir encontrar uma brecha, você vê, é um inimigo dos piores, né? Ele fica ali lhe cercando e tal. Então, assim, é uma das coisas que a morte traz. Com a existência da. A gente pensa, a vida não continua, não, mano. Com a existência da vida após a morte, vem um monte de consequências, né? Se você vai. Tudo que. E você para pensar, se eu continuo após aqui, eu não tenho um problema só aqui. Porque se eu já aprontei agora aqui, significa que eu já devo ter nascido antes. E se eu já aprontei aqui, imagine em outros, né? Então isso vai causando um leque de responsabilidades, né? Onde a morte terminaria tudo e de repente não termina mais. Assim. Então, em vez de bênção nesse momento, né, ela se torna uma Pois é, preocupação no sentido de que continua, a né? gente fala da morte como se fosse uma vida contínua, uma coisa. É lógico que é melhor, mas ela traz um monte de consequências de responsabilidade, né? Um monte. A vida continua, todas as coisas que nós fazemos ficam guardadas em algum lugar, as memórias, as pessoas não esquecem. Olha isso. E morrer dói. Não, viver dói mais, bem mais.
Morreu, claro, tem a hora da morte, você pode ter o extremo, ou não, acho que nem a hora da morte, acho que o sofrimento que você pode chegar até a morte, né? Mas tem vários casos de pessoas que elas sofrem muito mais em vida, tanta verdade que tem pessoas que se mutilam por dores incríveis e não sentem nada fisicamente. O grande problema da morte é que ela não muda quem a gente é. Então a parte emocional que você tinha aqui, que era ruim, às vezes tem gente que quer cessar a vida por uma questão emocional. Como não acaba, isso não é resolvido. A pessoa pensa que morrer vai resolver todos os problemas, né? Ela vai, como você chega do lado de lá, agora estou num lugar calmo, agora não é bem assim. Você chega do lado de lá, na verdade, as responsabilidades aparecem sobre a sua frente. Diz que no momento da morte tem um determinado tipo de, como se fosse um upload de todas que todas você fez. Elas são revistas e sobre uma ótica que a gente não consegue entender, porque no nosso cérebro a gente não consegue lembrar de algumas coisas que nós fizemos, mas na hora ela é tão vívida e perfeita que você tem sofrimento ou felicidade de acordo com as suas ações. E todos os seres passam por E isso. nesse upload a gente sente o que estava acontecendo no momento ou é só ou É são igual, só imagens? igual. Como se você estivesse vivendo de novo. O cérebro da gente aqui, ele vai perdendo essas sinapses, as conexões com o tempo, mas essas informações estão guardadas. No momento em que você refaz tudo, é como se você estivesse vivendo elas na mesma hora, como se elas estivessem com você ali. Então, cada detalhe, mas isso com você também vão as coisas boas, né? Você também tem Por isso que, no padrão humano geral, se você for ver, as pessoas chegam mais sofridas do que felizes. Sim. Quanto mais você vive, mais você tem que trabalhar suas emoções. Mais você vive perto de seres humanos difíceis, mais você vê seus parentes indo embora, enfim, a sua vida é mais difícil quanto mais tempo você fica. Então é muito difícil a pessoa chegar do lado de lá feliz, plena, com alta iluminação, pelas suas atitudes, fruto não só das suas próprias atitudes, como do tanto que sofreu. E isso vai causando traumas, né?